Caro presidente, deputado Tim Gomes, senhores deputados, senhoras deputadas, venho aqui tocar novamente em um dos temas que tem sido realmente pauta do nosso mandato, tendo em vista a luta pela inclusão dos municípios cearenses que estão excluídos da área do semiárido, num total de 34 deles, ao longo, a sua maioria, do litoral cearense, em detrimento dos outros 150 que estão no semiárido. Segundo dados oficiais do Ministério da Integração, o semiárido brasileiro abrange uma área de quase 1 milhão de quilômetros quadrados e compreende 1.133 municípios de 9 estados do Brasil: Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Ressalto que todos os estados estão passando por dificuldades devido à ausência de chuvas. Nessa região vivem 22 milhões de pessoas, que representam 12% da população brasileira, conforme o IBGE. É o semiárido mais populoso do planeta. Conforme o Ministério da Integração, mais da metade, 58% da população pobre do país, vive nessa região. O Ceará, com 92% de sua área no semiárido, é o estado que detém o maior percentual do solo nesta região, seguido por Rio Grande do Norte e Paraíba. Contudo, 33 municípios cearenses ainda estão fora da região semiárida do Ceará. A aridez do solo e a quantidade de chuvas são os principais critérios de seleção para que uma cidade faça parte da região com essa condição climática. A região do semiárido tem precipitação pluviométrica inferior a 800 milímetros por ano. Os municípios enquadrados nessa condição têm uma probabilidade de seca maior que 60%. A evapotranspiração, que é a perda de água do solo por evaporação e a perda de água da planta por transpiração, nestas cidades é pelo menos 2 vezes maior que o índice pluviométrico. Vale ressaltar que o Ceará passou por algumas transformações climáticas. Nos últimos 30 anos, em determinadas regiões, foi constatada uma redução de aproximadamente 8% no índice pluviométrico. E, nos últimos 40 anos, essa seca deste ano de 2013 foi a maior de todas elas. Em 2000, cerca de 4.215.000 pessoas ocupavam os 150 municípios integrantes da região semiárida do estado, o que representava cerca de 56,73% da população. Já em 2007, esse número saltou para 4.541.000, 61% da população. Isso significa que, apesar da região semiárida ser pouco atraente, o êxodo entre 2000 e 2007 não pode ser considerado determinante e a região ainda concentra a maior parte da população do estado. Lembro que, em 10 de março de 2005, o então ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, assinou, na cidade de Almenara, no Nordeste de Minas Gerais, portaria que instituiu a nova delimitação do semiárido brasileiro, que atualizou os critérios de seleção e os municípios que passam a fazer parte desta região. A agricultura é o setor de maior participação do semiárido, em comparação com outros municípios. Isso, senhores deputados, explica a baixa participação da região semiárida no PIB, nas riquezas do nosso estado. Contudo, no semiárido, como nos demais municípios e no Ceará como um todo, o setor de serviços é predominante. Atualmente, o sertão do Ceará, apesar de ambientado com um baixo índice pluviométrico, sofre com a pior seca dos últimos 40 anos, o que castiga em muito a agricultura e a pecuária. É importante reavaliar essa delimitação do semiárido no Ceará, fazer com que o Ministério da Integração Nacional reavalie os critérios estabelecidos em 2005, para garantir uma maior assistência aos locais que também sofrem com a estiagem e que têm clima, solo e índices pluviométricos praticamente assemelhados com os do semiárido. Além disso, precisamos chamar a atenção ainda para o processo de desertificação, que se agrava em consequência do mau uso do solo através de técnicas de esgotamento dos recursos minerais, como, por exemplo, as queimadas e a monocultura. Quero aqui ainda lembrar a todos os prefeitos do interior, principalmente desses municípios, que é imprescindível a participação de todos para darmos esse grito de alerta. Esse discurso foi proferido por mim no mês de abril deste ano.
e o assunto continua a ser tema do nosso cotidiano. E o assunto continua a fazer parte dessa nossa luta, dessa busca para que a gente consiga empreender para os municípios do interior do estado do Ceará, que não têm uma condição climática tão adequada, que possam a serem beneficiados com condições tais quais a que os 150 que estão no semiárido têm. Digo isso porque recebi também uma reivindicação por parte do prefeito Kilsen, do município de Uruoca, no interior do estado do Ceará. Município esse que não está incluso no semiárido. E, ora, senhoras e senhores, na última segunda-feira foi assinado um projeto do governo do estado, com recursos do FIDA, em que beneficiaria 31 dos municípios com menor IDH do Ceará. Mas, justamente, dentro dos 33 outros municípios que ainda não estão inclusos no semiárido, existem municípios com IDH menor do que aqueles que foram contemplados pelo programa FIDA. Por uma única razão, porque para contemplar o objeto desse convênio, haveria que estar incluso dentro da área do semiárido. Então, ao pobre, mais pobre ainda foi-lhe dada a missão de ficar, por não estar incluso na região do semiárido. E não me cansarei em nenhum momento aqui, meu caro deputado Ferreira Aragão, de mostrar que um grande reparo que deve ser feito pelo poder central do nosso país é de mostrar, e aqui, deputada Fernanda Pessoa, cita um projeto da deputada Gorete Pereira, que tramita a nível de Câmara dos Deputados, que é o de ampliar dos 150 municípios atuais para todos os municípios cearenses, por estarem praticamente em pé de igualdade para serem inclusos no semiárido. E só assim, deputada Fátima Leite, o agricultor, por exemplo, do município de Senador Sá, que está a pouco mais de 100 metros da vila de moradores do município de Uruoca e tem condições, por exemplo, do PRONAF, diferenciadas de um para outro, quando enfrentam a mesma dificuldade, os mesmos desafios, o mesmo dia a dia com relação à agricultura e à pecuária. É por isso que trago aqui esse apelo mais uma vez. Já estivemos junto ao Ministério da Integração Nacional, inclusive o ministro Fernando Bezerra esteve nessa casa há poucos dias atrás, recebendo o título de cidadania cearense. Fizemos a ele, na presença do governador do estado, do presidente da casa e do próprio vice-governador, mostrando que esse seria o desafio. Ele estuda uma maneira de tentar fazer com que a criação desta área, colocando em alguma medida provisória do governo, mas eu quero aqui sugerir e vou apresentar requerimento na próxima semana para isso, é de que seja feito um grupo de trabalho dentro do Ministério da Integração Nacional, ainda ouvindo aqueles que fazem parte hoje da SUDENE, do próprio DENOX, de órgãos que conheçam e que estejam inteirados de como é que está a condição dos municípios ao longo do interior do Nordeste brasileiro, principalmente aqui do estado do Ceará, para que se possa fazer com que isso daí venha a ser reparado, esse dano forte e, sem dúvida nenhuma, fundamental que está acontecendo na economia dos municípios que não estão incluídos nessa área do semiárido. Não há quem queira contrapor de que tanto o solo, como principalmente os índices pluviométricos no estado do Ceará, neste ano, igualaram quase que todos os municípios. É uma seca destemida de mais de 40 anos, que agora, um dos reparos que poderíamos fazer era justamente a inclusão desses novos municípios no semiárido brasileiro, para que pudessem ter essa forma de ter uma atenção maior. E aí eu volto aqui ao que me foi passado pelo prefeito Kilsen, prefeito como eu do PSB, mas que nós ficamos inconformados de que com o FIDA, Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, até 2019, os 31 municípios cearenses serão beneficiados. Entretanto, creio eu, que faltou a tecnicidade dos burocratas governamentais de olharem aqueles municípios que, embora não contemplados como semiárido, mas que estavam incluídos dentro desse principal ponto que foi falado, que são os 31 municípios com menor índice de desenvolvimento humano no estado do Ceará. Para isso daí, os municípios de Granja, de Barroquinha, de Uruoca,
municípios como Bela Cruz, Marco e tantos outros que fazem parte desses 33 municípios que estão fora do semiárido, seriam contemplados por não estar, ou melhor, por terem essa mesma condição que os demais outros municípios têm a nível de estado do Ceará, principalmente no que diz respeito à chuva, à estiagem, a mecanismos de produção e entre outras coisas mais. E aí, amigos e amigas, a gente, nesse momento, faz esse apelo para que sejam revistos por parte do governo do Estado, que tem lançado realmente em mostrar que municípios, por exemplo, como Araújo e Senador Sá, que estão em posição, são tão pobres, mas que estão em posição do ranking cearense, em 127 e 164, estão inclusos, nesse caso, no FIDA. E mostrando que o semiárido... Pois não, deputada, logo em seguida. E que no semiárido da ASA, mostra que todos os municípios cearenses fazem parte do semiárido brasileiro. E isso, então, é a hora de se fazer com que haja de uma forma firme por parte do governo do Estado do Ceará a proposta de levar ao Ministério da Integração do governo federal a inclusão imediata de todos os outros municípios cearenses, 33, que não estão incluídos no semiárido, para que se possa, sobre isso daí, fazermos com que haja um pensamento único de que os municípios do interior do Estado do Ceará, todos eles, de uma forma em geral, são municípios que precisam da atenção dos governos. Ouço a deputada Fernanda Pessoa. Primeiro, queria parabenizar o nobre deputado pelo seu pronunciamento e dizer que queria me associar à palavra de Vossa Senhoria e estar junto nessa luta aí para que realmente esses municípios possam ter a mesma igualdade. Parabéns, nobre deputado. Obrigado, deputada Fernanda Pessoa. Muito mais me estimula a sua palavra, no sentido de mostrar, excelência, que tem um grande conhecimento sobre os municípios do Estado do Ceará e que representa muito bem aqui nesse parlamento, de que a nova delimitação do semiárido brasileiro, uma publicação do governo federal através do Ministério da Integração. Letra ainda de 2005, quando o ministro era Ciro Gomes, da Integração Nacional. Precisa agora, deputados e deputadas, ser reavaliado, principalmente ao longo dos 10 últimos anos, onde nós não tivemos tanta chuva para que se pudesse alterar a característica fundamental do Estado do Ceará, da produção do campo. E com isso daí, nós queremos fazer com que esse grito de alerta que hoje nós damos aqui em defesa dos municípios do interior do Estado do Ceará para serem inclusos no semiárido, é uma tentativa de fazer com que, ao longo desses últimos anos, ou melhor, ao longo dos 513 anos de história brasileira, o que tivemos de desequilíbrio regional nos municípios do Norte e Nordeste brasileiro, que procuraram ser reparados com a instituição da Sudênia há muito tempo atrás, com a tentativa de revitalizá-la, mas agora, fundamentalmente, com a tentativa de se fazer com que mecanismos como fortalecimento do DENOX, fortalecimento de ações que sejam elas implementadas, como é o caso do FIDA, aqui há pouco comentado, para que se possa, com isso daí, tornar a população cearense, em especial, desses municípios, 33 municípios que não estão incluídos no semiárido, possam ser contemplados, possam ter direito a mostrarem-se para o Estado e que não sejam deixados de lado, e até usei uma palavra muito dura no pronunciamento que fiz sobre isso na última terça-feira, mas que, volto a repetir, que não seja feito um apartheid realmente social entre municípios que estão no semiárido nordestinos do Estado do Ceará e municípios não inclusos, excluídos. Fiz esse apelo também na Conferência do Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, na última segunda-feira, para que fosse incluída uma moção de apoio a essa reivindicação ao Ministério da Integração Nacional, e peço aqui que a bancada federal do partido, ou melhor, que a bancada federal do partido que é o Ceará, esteja cada vez mais unida para lutarmos em defesa daqueles que fazem parte dessa classe de municípios não contemplados pelo semiárido nordestino brasileiro, para que possamos incluí-los e, com isso daí, darmos uma melhor condição para que se possa, os municípios em si, combater frente a frente essa situação desafiadora que é a estiagem, a falta de chuvas e, principalmente, a seca que assola como das mais
miseráveis ao longo dos últimos 40 anos com o povo nosso do Estado do Ceará. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.